sangue é vital. Quando nós nos omitimos, o que nós estamos tendo é uma atitude de desrespeito pela vida humana. Quando nós não lutamos pela vida, nós fazemos as pazes com a morte. Quando nós não nos sentimos feridos pela morte de um inocente, nós deixamos de valorizar a vida como ela deve ser valorizada. Nós somos contra o aborto. Mas será que nós somos a favor da vida da criança carente? Que se não tiver a nossa ajuda, muitas vezes vai morrer? Olha interessante o que diz o verso 9, então, no final do texto. Assim tirarás do meio de ti a culpa do sangue inocente, quando fizeres o que é correto aos olhos do Senhor. Qual é o exemplo, o clássico exemplo bíblico de alguém que foi omisso e que por causa disso, diz a Bíblia, que carregou sobre si a culpa de um sangue inocente? Está vendo como vocês não lembram? Porque a gente não fala desse assunto. O exemplo clássico de alguém que foi omisso, exatamente, e que por causa disso carrega sobre si a culpa do sangue de um inocente, Pôncio Pilatos. Pilatos não queria, fez de tudo para que o sangue de Jesus não fosse derramado. Tentou soltar Barrabás, tentou torturar Jesus para ver se o povo ficava satisfeito com a tortura. Fez de tudo para libertar Jesus, porque acreditava na inocência de Jesus. Diz lá o texto: não vejo mal nenhum nesse homem para condená-lo à morte. Contudo, ele também não estava disposto a impedir a morte de Jesus. E de forma hipócrita, ele vira para o povo e diz assim: sou inocente do sangue desse homem. Mas diz a Bíblia que, longe de garantir a sua inocência, aquele ato ali de lavar as mãos selou a culpa de Pilatos diante de Deus. Gente, o que eu quero dizer para vocês é que apenas lamentar o homicídio de um inocente não é suficiente. Não é. Gente, vocês viram aquilo que aconteceu, aquela notícia? Tá bom, pastor, mas você quer que eu faça o quê? Você quer que eu me candidate a político, é isso? Você quer que eu vire policial? O que você quer? Orar é uma grande coisa, se não for a maior delas. A gente não ora nem pelos nossos irmãos da igreja, a gente vai orar por aqueles. Os nossos momentos de orações, a gente não tem tempo para ficar meia hora orando, 40 minutos orando. Eu tenho uma agenda a cumprir, porque eu tenho as minhas contas para pagar. 8 prestações. Não vou pedir para levantar a mão, mas pensa aí, faz uma análise aí. Você ora pela sua cidade? Criticar a gente fala o tempo inteiro. Mas você ora pela sua cidade? Você ora pelos governantes como a palavra de Deus nos ordena orar? Gente, nós também somos culpados. Fazei justiça ao pobre e ao órfão.
procedei com retidão para com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado. Livrai-os das mãos dos ímpios. Ontem eu fui dar aula em Macaé e dou aula de manhã e de tarde lá. E eu tenho um intervalo de meio-dia às 2. E fui almoçar num bom restaurante ali. Excelente restaurante. E quando estava voltando para o curso, eu passei por um mendigo. Estava eu e mais 2 professores. Sabe, daqueles horripilantes que dá medo. E ele estava assim na mesma calçada que a gente, e tinha... Aliás, ele atravessou da outra rua, da outra calçada, passou a rua e veio na nossa direção assim. E ele veio pegar um restinho de Guaraviton que estava em cima de um muro assim. Aí ele pegou o Guaraviton, tomou, e nós assistimos aquela cena. E eu pensei assim, o que eu posso fazer por esse cara? O que me veio à mente na hora foi assim, vou ali comprar um Guaraviton inteiro e vou dar a ele. Só que os meus raciocínios, não, mas está na hora da aula, falta 15 minutos para dar aula, os alunos já estão chegando. Eu comecei a racionalizar. E dentro de 40 segundos, 1 minuto, aquilo já não era mais o que ocupava o meu pensamento. Aí eu passei um exercício para os alunos. Enquanto eles estavam fazendo, eu fui dar uma lida no esboço. O que me veio à mente? Que vergonha que eu fiquei de mim mesmo. Amanhã à noite você vai pregar lá na igreja sobre fazer justiça e ajudar o necessitado. Você não foi capaz de comprar um Guaraviton, R$1,50, e você gastou mais de R$30 no restaurante. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Impiedade é o nome disso. A nossa omissão e falta de interesse é pecado. É um pecado sobre o qual nós não sentimos a menor culpa. É um pecado que jamais nos levou às lágrimas. É um pecado que nós não tratamos como pecado. Mas ele precisa, assim como todos os outros, ser confessado, ser tratado e ser abandonado. Talvez a gente nunca tratou como pecado porque os nossos olhos nunca foram abertos. Porque nunca nos disseram e nunca soubemos que omissão em relação ao que sofre, ao injustiçado, é pecado. A nossa falta de interesse é pecado. O nosso instinto de autopreservação que impede o envolvimento com o necessitado é pecado. Assim como aquele levita e aquele sacerdote na parábola do bom samaritano, sabe o que nós queremos? Estar desinformados. Nós não queremos informações, porque é mais fácil viver sem informação. É mais fácil viver sem saber da dor do outro, da calamidade do outro. Nós preferimos que as coisas sejam nebulosas, sim, porque dessa forma a vida continua sem problemas. A gente não fica com culpa.
A gente não quer saber de nada para que a gente não tenha que fazer nada. Mas como disse o filósofo irlandês Edmund Burke, certamente você já ouviu o que ele disse em algum momento: para que o mal prospere, basta que os homens de bem se calem. Nossa omissão é pecado. Não basta cumprir o não matarás, é preciso preservar a vida, é preciso lutar pela vida, é preciso dar dignidade à vida. E se o derramamento de sangue inocente não for uma preocupação importante a cada um de nós, a mim e a você, então eu quero dizer para você que a cruz de Cristo também não é algo valioso a nós. Sabe por quê? Porque o que faz da cruz algo valiosíssimo? O derramamento do sangue de um inocente. Se fosse alguém maculado por pecado, a cruz não valeria de nada. Quando nós desrespeitamos e não valorizamos o sangue inocente, nós estamos desrespeitando e não valorizando a cruz. Mas isso a gente não consegue enxergar. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, procedei com retidão para com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado, livrai-os das mãos dos ímpios. Caim matou Abel muito antes de Deus nos dar os 10 mandamentos. E quando o Senhor chega para Caim e pergunta onde Abel estava, Caim ele tentou ocultar o seu crime com uma resposta evasiva. Ele disse assim: sou eu guardador do meu irmão? E ele responde assim, ele dá essa resposta, porque ele sabia que ele tinha feito algo errado. Mas ele tentou esconder. No entanto, a resposta de Caim, ela é elucidativa. Ela revela o entendimento dele de que a lei natural e instintiva de não matar o irmão ia mais longe. Vou repetir. Preste atenção nisso. A resposta que Caim dá, ela é reveladora. Muito antes dos 10 mandamentos, muito antes do não matarás, quando ele diz assim, sou eu guardador do meu irmão, essa resposta está dizendo que o entendimento, ela revela o quê? O entendimento de Caim, de que a lei natural e instintiva de não matar o irmão ia mais longe. Não se tratava apenas de não fazer nenhum mal. Era preciso guardar e cuidar do outro. Sou eu guardador do meu irmão? Caim tentou fugir da sua obrigação de quê? De proteger o irmão. Sou eu guardador do meu irmão? É sim. Sou eu protetor do meu irmão? É sim. O sangue de Abel era precioso para Deus e por causa disso merecia a proteção de Caim. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, procedei com retidão para com o aflito e o desamparado, livrai o pobre e o necessitado, livrai-o das mãos dos ímpios. Gente, é muito antiga a consciência, o entendimento de que um povo, ele cresce ou ele declina pela justiça ou pela falta de justiça. Provérbios 14, 34. A justiça exalta as nações. No Antigo Testamento, a tarefa mais nobre do governante de uma nação era garantir o quê? A justiça entre os habitantes do seu reino. Salmo 72 diz assim: ó Deus, dá teus juízos ao rei e ao filho do rei. Tu
tua justiça, para que ele julgue teu povo com justiça e teus pobres com equidade. Que as montanhas, assim como os montes, tragam ao povo prosperidade com justiça. Os governantes que não conseguiam cumprir essa missão de garantir relações justas, sabe o que eles faziam? Colocavam em jogo o reino diante de Deus. Pega lá então essa história, a história da nação de Israel, onde essas ordens aqui de que justiça deve existir no meio do povo, a torto e a direito, o tempo inteiro está sendo dito ao povo. E quando um governante não governava com justiça, e quando existia uma quantidade enorme de injustiça no meio do povo, Deus levantava quem? Profetas. Eram os porta-vozes de Deus, que iam lá na porta do governante, batiam e diziam assim, ó, o senhor está errado porque o senhor está governando dessa e daquela maneira. E Deus vai julgar o senhor. Mas hoje em dia os profetas fazem o quê? Está tudo no bolso dos políticos. Grande parte dos profetas hoje foram comprados. Não pode falar mal do político, não pode falar mal do governo, não pode falar mal de ninguém, porque tem alguma ligação com a prefeitura, com o Estado, com... Elias foi lá na cara de Acabe, falou assim, ó, você é um assassino. Você é um assassino e você apropriou-se de uma terra de forma errada. Acusou o rei de assassinato e apropriação indébita. Porque Acabe permitiu que condenassem à morte um inocente, que não quis conceder ao rei a sua vinha. Amós, leia Amós. Amós denunciou a venda de agricultores endividados como escravos. Amós denunciou um grupo de pessoas que viviam à custa da exploração de outras. Isaías denunciou aqueles que acumulavam campos e casas, tornando-se os únicos proprietários urbanos e deixando as outras pessoas sem terra. Jeremias criticou o rei Jeoaquim por realizar reformas luxuosas em seu palácio, e enquanto isso, ele não pagava em dia o salário dos trabalhadores. Miqueias acusou a aristocracia de Judá e de Jerusalém de arrancar a pele e esmiuçar o osso do povo. Ele diz assim: ouvi agora isto, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo que é justo, edificando em Sião com sangue e Jerusalém com mal. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Essas palavras dos profetas, todas elas vinham acompanhadas de quê? Do anúncio do juízo divino. Deus não vai ficar quieto diante do que o Senhor está fazendo. E eles prenunciavam a destruição de quê? Daquele sistema sociopolítico que causava o quê? Injustiça para o povo. Então é sempre assim. Uma prática persistente e endêmica de injustiça, com o passar do tempo, leva à corrosão de valores morais, geram desigualdade entre as pessoas, fazem milhares de vítimas, afinal acaba gerando o que? A imposição da lei do mais forte. Mas essas coisas acontecem por quê? Porque nós nos calamos, porque nós nos omitimos, porque nós não fazemos justiça. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, procedei com retidão para com o aflito e desamparado, livrai o pobre e o necessitado, livrai-os das mãos dos ímpios.
em diversos lugares do mundo, em diversas religiões e culturas, existe um clamor enorme por justiça. As injustiças e os injustiçados aumentam todos os dias. Nós ficamos revoltados quando um jogador de futebol, uma atriz de cinema ou um alto executivo ganham 1000 vezes mais que um cidadão comum. Isso não é injustiça, não? É óbvio que nós vivemos na cultura do entretenimento, mas isso é injustiça. Desigualdade social. Nós ficamos revoltados quando pessoas são rejeitadas na entrevista de emprego porque não tem uma boa aparência. Ficamos revoltados quando os espertos da nação desviam para as suas contas em paraísos fiscais milhões de reais destinados à saúde pública e à educação. Mas essa revolta não é capaz de nos colocar de joelhos. Não é capaz. E não é capaz por uma série de fatores. Eu teria que pregar aqui sobre oração. E um desses fatores é por causa da nossa incredulidade. Nós não acreditamos que as nossas orações sejam capazes de mudar o caos social. Semana passada eu falei aqui daquela reunião em Leipzig. Começou com 2 casais orando constantemente para Deus destruir o comunismo ali na Alemanha Oriental. 15 dias antes do Muro de Berlim cair, tinha 70.000 pessoas orando. Nós somos muito descrentes, nós brincamos de ser cristãos. Ficamos revoltados, mas a nossa revolta não é capaz de nos colocar de joelhos dentro do nosso quarto. Para a gente encerrar, caminhando para o fim, para a parte final da mensagem. Qual deve ser a nossa postura como igreja e como cidadãos na busca por justiça e pela defesa dos inocentes? Primeiro, como que a gente deve proceder diante de tudo que a gente viu e ouviu aqui? Primeiro, defender a verdade bíblica de que o bem coletivo é muito mais importante que o bem-estar individual. Você não vai mudar Campos, o Rio de Janeiro sozinho. Mas se cada um de nós começarmos a adotar esses princípios aqui, foi o que eu falei semana passada. Eu falei, imagine que 10.000 pessoas saiam toda segunda-feira de manhã alimentados por aquilo que ouviram no domingo e saem mudando a sociedade. Essa semana eu descobri que são 20.000 batistas aqui em Campos. 20.000 batistas de uma associação, tem a outra ainda. Fora presbiterianos, assembleanos. Coloca aí 40.000 pessoas saindo pela sociedade, cumprindo esses princípios aqui. As coisas vão mudar. Primeiro, defender a verdade bíblica de que o bem coletivo é mais importante que o bem-estar individual. Gente, quando nós, seres humanos, quando as pessoas pensam apenas em si mesmas, qual é a consequência disso? Injustiça e desigualdade.
Quando nós pensamos só no nosso, é o meu, só o meu. O que vai gerar é injustiça e desigualdade. As relações pessoais, elas deixam de ser harmoniosas, porque eu estou pensando só no meu, e cresce o quê? Desonestidade, que vai gerar violência. Aí vai crescer, vem tudo a reboque: fraude, mentira, usura, injúria, até que para você conquistar aquilo que você deseja, porque você pensa em você mais do que ninguém, você acaba matando. Deuteronômio 25, abra aí rapidinho por causa da nossa hora. Deuteronômio 25, de 13 a 16, diz: não terás pesos diferentes na tua bolsa, um grande e um pequeno. Não terá 2 éfas na tua casa, um grande e um pequeno. Terás peso exato e justo, terás éfa exato e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque todo aquele que faz estas coisas, que pratica a injustiça, é uma abominação para o Senhor teu Deus. Até aí. Nos tempos bíblicos, o grupo social no qual o indivíduo estava inserido e do qual dependia era mais importante do que o próprio indivíduo. Justa era a pessoa que agia de acordo com o que era considerado necessidade da coletividade. Eu pergunto para você: você pensa no coletivo antes de pensar no individual? Pensa. Orar, colocar-se no seu quarto é fundamental. Na prática, você pensa no coletivo antes de pensar no individual? Isso aqui ajuda a acabar com injustiça e desigualdade. Pensa, então por que você joga lixo no chão? Se você pensa no coletivo, por que você joga lixo no chão? Por que você fura a fila do banco? Sabe como que você fura a fila do banco? Você entra no banco, 11h30, tem 97 pessoas na sua frente. Você está com fome, aí a 4ª pessoa a ser atendida é seu irmão da igreja. Você fala: opa, e aí, irmão, tudo bem? Se você me encontrar na fila do banco, não me peça, eu não vou pagar para você. Isso é furar fila. Ah, mas é só um boletozinho. Vai gerar alguma coisa para o caixa fazer. Você está furando fila. Isso está errado. Quantas atitudes você toma em benefício da sua própria família, dos seus filhos, e essas atitudes hão de prejudicar outros? Será que nós pensamos no coletivo antes do individual? A verdade, irmãos, é que nós somos muito individualistas. Qual deve ser a nossa postura como igreja na busca por justiça e pela defesa dos inocentes? Acreditar, sabe o quê? Que o bem da comunidade, o bem do coletivo vai beneficiar a todos, inclusive a você. Escrevendo aos judeus que haviam sido levados ao cativeiro babilônico, Jeremias diz o seguinte, empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. A paz e o bem-estar de toda a cidade se estendiam a todos os habitantes daquela cidade. Ou seja, Jeremias está lembrando que a situação do coletivo, no final das contas, vai determinar a situação do indivíduo.
Os israelitas acreditavam que a atuação do indivíduo coloca em movimento uma força que mais cedo ou mais tarde